José Frank, mas a maioria dos meus amigos me chamam de JK. Tenho 28 anos de idade, já treino parkour há 11 anos e nesse vídeo eu vou falar para vocês um pouco da minha história no parkour. Eu conheci o parkour através do meu irmão mais velho. Inicialmente foi ele quem me ensinou. E na época, não foi exatamente numa academia ou algo assim do tipo, foi mesmo na rua, aprendi com ele na rua. Ele mandava um movimento, eu olhava e só replicava. E eu não tive assim muita dificuldade para aprender. Sempre tive essa predisposição para atividades físicas e inicialmente quando eu me deparei com o parkour, eu simplesmente amei. Simplesmente gostei de sair correndo, atravessar obstáculos, saltar de locais altos, o que para outras pessoas talvez iriam parecer que era coisa de louco, mas para mim simplesmente eu amo essa loucura. E nessa época que eu comecei a praticar, isso foi lá em Barreirinhas, mas a gente acabou se mudando para cá, para São Luís, e um dos meus maiores desafios nessa mudança foi exatamente encontrar um local para treinar, porque quando eu comecei lá em Barreirinhas, meu irmão já conhecia os locais, as praças que tinham por lá, e quando a gente se mudou para cá, eu ainda não conhecia muito bem aqui, então eu não sabia exatamente onde estavam localizadas as praças. Então esse foi um dos meus maiores desafios no início, ter um local adequado para treinar, ter uma praça ali que tivesse uns obstáculos bacana para executar os movimentos do parkour, além de também não conhecer ninguém para cá que praticava parkour. Eu acabava me sentindo ali como se eu e meus irmãos fôssemos os únicos para cá que conhecia esse esporte. A gente gostava muito de sair pela manhã, a gente preparava nosso almoço, levava água, colocava na bolsa e simplesmente ia andando e basicamente ia treinando nos obstáculos que encontravam pela rua. E geralmente nosso destino final era sempre a praia. Aí juntava eu, meus irmãos, juntava alguns amigos meus que também estavam treinando com a gente depois que a gente começou a praticar e conhecer outras pessoas. E a gente sempre fazia isso e era muito bacana. E nesse percurso a gente também fazia nossas gravações justamente para postar aqui no canal. E uma das coisas que aconteceu depois que eu conheci meus amigos que hoje treinam parkour comigo foi de ter a oportunidade de treinar num ginásio, porque antes eu só via mesmo em vídeo e só achava mesmo que só lá para fora, Estados Unidos, por exemplo, ou França, que tinha esses ginásios como obstáculos para treinar parkour. E acabei conhecendo uma aqui que acabou disponibilizando um espaço para ter essa oportunidade de treinar dentro de um ginásio coberto, com estrutura, às vezes facilita até aprender alguns movimentos que na rua dá um certo medo sim de mandar. E lá a gente ganha um pouco mais de confiança para depois ir para as ruas só executar o que a gente já treinou ali, no colchão, por exemplo. E isso facilitou muito, não só o meu aprendizado, como o aprendizado dos meus amigos. E eu sou muito grato por ter tido essa oportunidade. Quando alguém me pergunta o que é o parkour, geralmente eu dou uma definição clara do que é exatamente esse esporte. Mas se eu fosse dar a minha definição do que é o parkour para mim, minha resposta seria que é um estilo de vida. Que o parkour para mim me traz liberdade, faz sentir com que cada célula do meu corpo esteja viva. E simplesmente eu amo. O que parece para algumas pessoas ser só um salto aleatório, mas é uma técnica. É uma técnica aplicada e treinada. É um movimento que simplesmente eu amo fazer, que é pular de um obstáculo para o outro, subir o muro, saltar de um obstáculo alto.
Isso para mim faz toda a diferença. Eu não ligo se as pessoas vão criticar, vão falar mal, vão dizer que eu tô fazendo coisa de louco, ou que eu sou louco. Essas pessoas que falam coisas desse tipo só vão entender depois que vivenciar esse esporte, depois que tipo praticar mesmo, entender realmente a essência do parkour. E durante esse tempo que eu pratico, que eu ensino, que eu gravo os meus vídeos aqui para o meu canal, eu senti que eu tenho essa missão com esse esporte, que é exatamente tornar ele um esporte conhecido, um esporte bem visto e admirado, e ver que não é exatamente só pular de qualquer jeito. Tem técnica e movimento aplicado. E é um esporte também que vem crescendo muito, principalmente aí afora, com campeonatos, academias, e está sempre crescendo, está sempre crescendo. Sem falar também do próprio criador, que até hoje ele ainda pratica. E um dos meus sonhos também é chegar um dia ao poder conhecê-lo pessoalmente. E durante essa minha caminhada no parkour, teve muitas pessoas que compartilharam comigo e eu sou inteiramente muito grato a todas elas. Mas tem 3 pessoas que eu gostaria de ressaltar nesse vídeo que, se não fossem por elas, hoje eu creio que eu não estaria exatamente aqui nesse nível. E a primeira pessoa é meu irmão mais velho, que exatamente foi ele que me apresentou a esse esporte. E se não fosse por ele, talvez eu nunca tivesse conhecido o parkour. Então, ele foi um passo muito importante para mim nessa minha caminhada no parkour. A segunda pessoa que também foi um catalisador para mim foi meu irmão mais novo. Foi através dele que dei início ao canal no YouTube. A gente saía para treinar, gravava vídeos, eu editava e postava. E na época, como eu estava aprendendo ainda a editar e a postar vídeo no YouTube, eu acabava fazendo assim, meio que sem um conhecimento de como editar bem os vídeos. Mas independente disso, eu continuei gravando, continuei postando. E foi exatamente com meu irmão mais novo que eu iniciei essa caminhada aí de estar postando vídeos no YouTube. E para quem me acompanha já aí no canal já desde 2015, inicialmente o nome era Limites da Distância. Isso foi ideia de um amigo meu de escola e o nome pegou e eu acabei colocando o nome do nosso grupo como Limites da Distância. Mas o tempo foi passando, fui aprendendo coisas novas e fui vendo que a minha missão era exatamente com o parkour. Daí, para não exatamente fazer um outro canal ou deixar parado esse que eu já construí, que no caso foi o Limites à Distância, eu simplesmente optei por mudar o nome, que hoje é Parkour Estilo Urbano. E geralmente agora o canal ele é mais voltado para o parkour, porque basicamente essa é a missão que eu tenho com ele. Esse é meu objetivo, é meu foco e é isso que eu vou fazer. A terceira pessoa, que também foi muito importante na minha caminhada no parkour, e eu acho que foi uma das mais importantes, porque eu acho que se não fosse por ela, talvez eu tivesse desistido. Essa pessoa é minha companheira. Teve uma época minha que eu tive uma certa dificuldade e acabei desistindo de gravar meus vídeos, de postar meus vídeos, de continuar com o canal. E simplesmente foi ela que me influenciou a continuar. Foi ela que me influenciou a não desistir. Quando eu olho para essa época e comparo com hoje, eu vejo que eu tive um grande avanço. Que realmente, se eu tivesse desistido, hoje não estaria como eu estou, não estaria no nível em que eu estou e talvez eu estivesse apenas com o desejo de querer continuar gravando, postando e treinando, e talvez não tivesse feito isso se não fosse por ela. Então, ela foi uma grande influenciadora para mim, me auxiliou muito, simplesmente não me deixou desistir, porque
ela entendia que, que esse era meu sonho. Não só gravar vídeos e postar, mas hoje eu posso também ensinar. Eu ensino, né? Eu ensino parkour nas ruas, eu dou aula assim. Não só gravo meus vídeos aqui no YouTube, ensinando aqui os tutoriais, mas também eu dou aulas na rua. E isso para mim é um sonho realizado. E simplesmente, se eu tivesse desistido, hoje eu não estaria vivenciando isso. Hoje eu não estaria no nível que eu estou. E simplesmente eu sou muito grato a todas as pessoas que compartilharam comigo, mas também eu sou muito, muito grato mesmo a essas 3 pessoas que eu mencionei aqui, porque foi através dela que hoje eu posso dizer que eu sou um professor de parkour, eu sou um atleta de parkour, que eu sou uma referência no parkour aqui na minha cidade. E esse vídeo eu dedico a todas essas pessoas que caminharam comigo e até hoje estão caminhando.